Tendo, no vídeo anterior, feito uma diferenciação entre a desconsideração da personalidade jurídica e as modalidades de responsabilidade pessoal dos sócios ou administradores, a responsabilização subjetiva e objetiva, neste vídeo, a partir desse vídeo, trataremos exclusivamente sobre a desconsideração da personalidade jurídica. E, na sequência, então, nós vamos tratar a respeito de um conceito básico sobre a desconsideração da personalidade jurídica, além da origem da desconsideração da personalidade jurídica e o seu desenvolvimento, deixando para o outro vídeo, então, para tratar a respeito da recepção da desconsideração da personalidade jurídica pelo direito positivo brasileiro e a sua adoção em várias legislações, ok? Conforme tratado em aulas anteriores, o direito ao conferir personalidade jurídica às sociedades empresárias e atribuindo aos sócios de determinadas sociedades a responsabilidade limitada pelas obrigações contraídas em nome da sociedade, buscou com isso o incremento da atividade econômica, garantindo, como vimos, segurança jurídica e, em razão disso, dando segurança para que os sócios, os empreendedores, invistam na atividade produtiva sem ter o risco de perder o seu patrimônio particular. Ocorre, todavia, que em determinadas situações essa autonomia patrimonial pode ser utilizada de forma abusiva, de forma fraudulenta. E em razão justamente desta situação é que se insere a desconsideração da personalidade jurídica, quando não existem mais outras formas de coibir essa fraude. O ato é lícito, por exemplo, o credor ele não tem um crédito privilegiado, como nós vimos, um credor trabalhista, credor consumerista, por exemplo, e aí só resta a desconsideração da personalidade jurídica. Então, a desconsideração da personalidade jurídica é utilizada justamente neste sentido. Então, de acordo com a doutrina da Ana Caroline Santos Ciolin, nós podemos entender a desconsideração da personalidade jurídica como um remédio jurídico. Um remédio jurídico utilizado quando? Utilizado quando a pessoa jurídica da sociedade empresária for utilizada como de forma abusiva ou uma forma fraudulenta, de acordo com o que a gente verifica no já citado artigo 50 do Código Civil, que diz que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o que nós temos que ter claro é que a desconsideração da personalidade jurídica surgiu, como nós vamos ver mais para frente, numa situação em que não haviam outros remédios jurídicos para fazer justiça àquele caso em concreto. Como eu falei anteriormente, o ato já era lícito. Então, como aplicar, como solucionar aquele caso de fraude? Nisso, em razão disso, é que surgiu a desconsideração da personalidade jurídica. Mas aí, quando e onde e o porquê que é de fundamental importância para que a gente compreenda o nascimento da desconsideração da personalidade jurídica e os equívocos que ocorrem em torno dela. É importante que entendamos que a desconsideração da personalidade jurídica ela serve como uma confirmação do instituto da personalidade jurídica, da pessoa jurídica. Não é contra ela, porque ela está reafirmando, na verdade, ela garante o uso adequado e coíbe o mau uso da pessoa jurídica, certo? E também é importante que verificarmos algumas expressões erradas no que diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica. Então, não é correto chamar a desconsideração da personalidade jurídica de despersonificação da pessoa jurídica, desconstituição da personalidade jurídica. Por quê? Porque com a desconsideração da personalidade jurídica, a personalidade jurídica não se despersonifica,
Porque despersonificar seria extinguir, desconstituir da mesma forma. Por quê? Porque com a desconsideração da personalidade jurídica, o que ocorre com a personalidade jurídica após a sua desconsideração? Nada, ela fica intacta. Apenas o juiz autoriza que ela seja desconsiderada, seja ignorada em um caso em concreto, naquela situação, em um fato, numa situação episódica. Ok? Então, uma pergunta clássica: o que ocorre com a personalidade jurídica da sociedade após a sua desconsideração? Nada. Vamos imaginar um credor de um determinado devedor ingressa com uma ação pedindo a desconsideração da personalidade jurídica, e essa é distribuída para o juiz da primeira vara civil, e o juiz da primeira vara civil defere. Outro credor do mesmo devedor, na mesmíssima situação, entra com um pedido idêntico e é distribuído para o juiz da segunda vara civil, e esse denega. O que acontece? É coisa natural, porque o julgamento de um não se espalha para o outro, por isso existe o duplo grau de jurisdição, ok? Então o termo correto é desconsideração da personalidade jurídica. Bem, é de fundamental importância no estudo da desconsideração da personalidade jurídica nós, no início, tratarmos a respeito do seu histórico. Como que surgiu, onde que surgiu, como é que foi o seu desenvolvimento. Sobretudo para entendermos a confusão que aconteceu na sua adoção pelo direito positivo brasileiro, como nós falamos anteriormente, ok? Então, nós temos que, buscando no histórico, nós verificamos que a desconsideração da personalidade jurídica nasceu e se desenvolveu basicamente na Inglaterra e nos Estados Unidos da América. E esses países têm uma tradição jurídica diferente da nossa. Enquanto que a deles é a chamada Common Law, a nossa é a Civil Law, também chamada família romano-germânica. Qual a diferença básica entre esses dois sistemas? É que o sistema da Common Law é originário de um sistema que dá muito mais liberdade aos juízes e aos tribunais, ao passo que o nosso, menos liberdade, tradicionalmente menos liberdade, mais legalista. Então, no sistema deles, o juiz tem mais liberdade para fazer justiça a um caso em concreto. Dali é que nasceu a desconsideração da personalidade jurídica. E o primeiro julgado aconteceu lá nos Estados Unidos da América, no ano de 1809, no caso lá do que eu citei na apostila, do Bank of United States versus the Volks. Eu acho que deve ser essa expressão aqui, uma situação em que o juiz fez justiça ao caso concreto. Porém, o caso mais famoso em todas as doutrinas se vê mencionando é o caso Salomão versus Salomão and Company, lá da Inglaterra, em que um cara chamado Salomão, ele tinha 99% das ações de uma companhia e 1% era do irmão dele. E aí ele simulou uma situação lá. O juiz de primeiro grau deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, mas em segundo grau foi modificada, mas ficou um julgado bastante emblemático, certo? Pois bem, mas no estudo do histórico da desconsideração da personalidade jurídica, é de fundamental importância nós analisarmos a tese de doutorado de um cara chamado Rolf Serig, um alemão chamado Rolf Serig. O Rolf Serig apresentou essa tese de doutorado no ano de 1953. E no que consistia essa sua tese de doutorado? A tese de doutorado do Rolf Serig consistia numa curiosidade científica. Qual era essa curiosidade? A curiosidade se fundamentava em cima da desconsideração da personalidade jurídica aplicada lá nos Estados Unidos da América. Ele observou que vários julgados que autorizavam a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica nos Estados Unidos da América, sem ilicitude, né? Vários. E aí ele teve o pensamento seguinte: qual a curiosidade? Mas, não tendo lei, existe algum critério único nesses juízes? E aí o que ele fez? Muito provavelmente atravessou o Atlântico, foi da Alemanha para os Estados Unidos, porque não tinha internet em 1953, e
se debruçou em vários processos e formulou a sua tese de doutorado. Elaborou a sua tese de doutorado, em que nessa tese existiam, ele apresentou 4 princípios ou 4 postulados, né? Por quê? Que confirmavam a sua tese. Sim, existe um critério. E quais eram esses critérios? Vamos lá, vou ler aqui, olha só. O primeiro, o juiz, chega mais perto, o juiz, diante de qualquer ato que, por meio do instrumento da pessoa jurídica, vise frustrar a aplicação da lei ou cumprimento contratual ou ainda prejudicar terceiros de modo fraudulento, deve desconsiderar o princípio da separação entre o sócio e a pessoa jurídica. Pois bem, esse postulado, então o juiz, diante de qualquer situação que busque frustrar a intenção da lei ou o contrato social, vai se aplicar a desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, o legislador queria uma determinada situação, previa uma determinada situação. E aí aquela pessoa chegou e, usando a pessoa jurídica da sociedade, conseguiu alcançar um fim diverso daquele que o legislador queria ou que as partes contratuantes queriam, ok? No segundo, a simples frustração, essa aqui é importante, a simples frustração de crédito devido por pessoa jurídica não é hipótese autorizadora da desconsideração da personalidade jurídica. Ora, aqui é a maior prova, o que se faz lá na Justiça do Trabalho, mesmo no direito do consumidor, apesar do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, não é desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? Porque se diz estar desconsiderando a personalidade jurídica ante a mera insatisfação do crédito perante o patrimônio da pessoa jurídica. Todavia, nós dissemos anteriormente que pode acontecer, porém não se pode denominar de desconsideração da personalidade jurídica. O terceiro, para o atendimento dos pressupostos da norma, deve-se levar em conta apenas as pessoas físicas que agiram pela pessoa jurídica. Opa, aí é interessante. Significa que na desconsideração da personalidade jurídica não se pode imputar a responsabilidade a sócio que, sendo, por exemplo, minoritário, não praticou o ato em nome da sociedade, ou pelo menos que não autorizou em assembleia. Concordo. Imagina, o sócio é minoritário e na assembleia diz, não, eu discordo disso. E aí desconsidera e ele é responsabilizado. Então só aquele que praticou o ato em si ou que o autorizou. E a quarta diz o seguinte, se apenas em razão da forma da pessoa jurídica é que as partes de um negócio jurídico não podem ser consideradas como um único sujeito, deve-se desconsiderar a personalidade jurídica. E aí diz respeito ao que lá o Código Civil chama de confusão patrimonial. Ora, é uma mesma pessoa, é o caso do Salomão versus Salomão lá, o cara tinha 99% do capital e simulava uma partezinha de 1% com o irmão dele, para dizer que tinha pessoa jurídica. Então simula-se a existência de uma pessoa jurídica para encobrir aquele ato fraudulento, certo?